E aí, pessoal? Inicialmente aquela moralzinha rápida. Segue o canal e curte o vídeo aí, por favor, para dar aquela ajuda pro amigo. Vamos lá. O Vasco confirmou presença em dois amistosos que vão ocorrer na Flórida nos dias 17 e 21. O primeiro amistoso ocorre no dia 17, que é contra o River Plate, e o segundo no dia 21 contra o Miami. A previsão de viagem do Vasco é no dia 13 ou 14 de janeiro e retorno no dia 22. Qual é a grande questão que deve ser avaliada em relação a esses amistosos, né? Já ouvi frentes falando que seriam amistosos que teriam o intuito de verificar qual é o nível técnico do Vasco, e outras informações dizem que tem o intuito de internacionalização da marca. E eu acho válido a gente analisar a questão pelas duas vertentes para ter um real entendimento do significado, da razão e da consequência desses dois amistosos. O Vasco se apresenta no dia 8 de dezembro, acredito eu que com um elenco minimamente estruturado, né? Isso daria ao Vasco mais de um mês de preparação até essas competições, o que é importantíssimo, já que o Vasco vai montar um time do zero. O Vasco não tem espinha dorsal. Agora, eu particularmente acho que tanto para termos um teste qualificado quanto para a internacionalização da marca, não é o momento do Vasco fazer esses tipos de amistosos, e eu vou levantar aqui a minha teoria para isso, tá? A minha análise para isso. Como eu disse, o Vasco viaja no dia 13 ou 14 de janeiro e retornaria no dia 22. Nesse intervalo de tempo, nós teríamos 3 jogos do Campeonato Carioca, que provavelmente o Vasco vai jogar com o time sub-20 ou resquício do que sobrou aí, que o Vasco não conseguiu cancelar contrato, né? E a equipe principal iria para esses amistosos. O Vasco vai pegar no Campeonato Carioca no dia 14 de janeiro Madureira, no dia 18 de janeiro Audax e no dia 21 de janeiro o Botafogo. E eu particularmente acho que essa sequência de 3 jogos seriam muito mais significativos para o Vasco do que esses dois amistosos, tá? Para preparação. Primeiro, que o Vasco pegaria aí 2 times que não tem muita estrutura, mas que estão bem treinados e que daria, né, ritmo de jogo para o jogo que realmente é o teste, que é contra o Botafogo no dia 21. E é sempre bom deixar claro que o Vasco esse ano não tem pretensões tão ambiciosas. O Vasco esse ano participa do Carioca, da Copa do Brasil e do Brasileiro. Então o Botafogo seria um ótimo teste para a gente verificar como está o desempenho dessa equipe. É bom lembrar que o Botafogo, até a última rodada, estava brigando por uma vaga na Libertadores, né? Então é essa a realidade que a gente vai se deparar no decorrer do ano que vem. E acredito que hoje, dentro da realidade do Vasco, a gente não tenha mais necessidade desses amistosos caça-níquel, principalmente num momento tão importante que é o momento de preparação para o decorrer do ano. Então eu, Rodrigo, acho que os jogos contra o Madureira no dia 14 de janeiro, Audax no dia 18 de janeiro e Botafogo no dia 21 de janeiro causariam um impacto maior para a preparação do que o River Plate no dia 17 de janeiro e o Inter Miami no dia 21 de janeiro. E já falando da questão de internacionalização da marca, eu acho que é pior ainda. O Vasco está longe de se preocupar com isso. É bom lembrar que a gente vem de 2 anos na segunda divisão. O Vasco tem uma torcida imensa, isso é indiscutível, mas eu acho que primeiro a gente tem que se firmar no Brasil. A gente tem que mostrar o que a gente é capaz de fazer dentro das competições que a gente vai participar, tá? E até vi, né, um áudio do Flávio Dias, que é um repórter que eu tenho muito respeito do canal Atenção Vascaíno, dizendo: o rival tem loja em Miami, né? Mas o rival tem loja em Miami com títulos significativos nos últimos 4 anos, né? É bom lembrar que o Vasco nesse meio tempo só brigou para não cair quando não caiu.
Então, não adianta a gente tentar, nós como vascaínos, nós precisamos ser realistas em relação a isso. O Vasco é um time que está em reestruturação. Não existe ação nenhuma no momento de reestruturação da marca. Acredito que o Vasco a curto prazo possa alcançar esses números? Pode, sim, porque o Vasco não passa por um processo de reestruturação financeira para a montagem de um bom elenco. O Vasco vai passar por um processo de investimento para a montagem de um bom elenco. Então os resultados podem sim aparecer muito mais rápido do que aconteceu no Palmeiras ou que aconteceu no Flamengo, mas agora não é o momento, pessoal. O momento agora é do Vasco montar uma equipe competitiva, se preparar para as competições, principalmente para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, tentar ir o mais longe possível, principalmente ali quartas de final, semifinal de uma Copa do Brasil e conseguir uma vaga na Libertadores. Eu acho que esses amistosos não acrescentam nada em relação à programação do Vasco. Muito pelo contrário. Se expõe um time que ainda está em formação, né, a nível internacional para um jogo contra o River Plate que já está montado há anos, com uma estrutura preservada, por mais que o Galhardo tenha saído, mas o elenco permanece, acredito que a forma de jogar vai seguir. Então eu particularmente acho que essa viagem para esses dois amistosos na Flórida são uma total furada, tá? Essa é a minha opinião, tá, em relação a essa viagem do Vasco para a Flórida, e vamos aguardar. Um forte abraço e até a próxima.